Oi, gente! Estamos aqui com mais um episódio do nosso programa Cara a Cara no canal do Rainecast. E estou aqui com ela, professora do nosso colégio, Eric Walter Heine, doutoranda em Linguística Interdisciplinar Aplicada pela UFRJ, mestre em Educação pela UERJ, graduada em Letras Português e Espanhol com licenciatura e bacharelado pela UFRJ e participou do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, no IFRJ, a maravilhosa Rosângela Lanes. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre a minha trajetória e espero que o nosso bate-papo aqui seja bastante proveitoso. Ótimo! Bem, vamos lá. Como tudo começou? De onde veio a inspiração para ensinar as pessoas e o seu interesse pelas questões étnico-raciais? Então, na verdade, né, eu comento até com vocês que no meu ensino médio eu fiz o curso normal, né? Então, eu, desde 16 anos, eu já fazia estágio em escolas e antes eu tive também outras experiências que não são seculares também com o ensino, quando eu trabalhava na igreja, né, era líder de jovens, assim. Então, eu já tinha meio que esse envolvimento com a questão do ensinar. E com a questão étnico-racial, isso foi surgindo conforme o dia a dia do meu trabalho, quando eu fui vendo, porque na verdade eu trabalho com escola desde lá 2000, 2001, mesmo fazendo faculdade eu já atuava como professora por causa do meu ensino médio. Então eu fui percebendo a pouca representatividade na nossa história, nos nossos livros, nas coisas que nos eram ensinadas e contadas na trajetória do contexto histórico e social, né? No dia a dia, na educação. E percebendo isso, eu fui estudando, fui tentando fazer alguns projetos, e aí começou meio que a minha relação com essa questão da diversidade étnico-racial. Entendo. E bem, tratando sobre isso, em relação ao racismo, você vê no mundo que ele se mantém forte ou teve uma queda, levando em conta os últimos movimentos e as questões políticas e sociais? Então, na minha percepção, né, na minha, vamos dizer assim, pequena percepção, porque eu sou uma pessoa que eu tenho estudado isso, eu não sou especialista no assunto, né, porque eu estudo mais material didático com essas questões. Mas, na minha percepção, o que acontece? Há muitos movimentos que são cíclicos na história. Sim. E tem aquela, né, uma frase aí que a gente é até clichê, né? Se a gente não parar para observar como as coisas se dão na história, o nosso passado, ou o passado, né, de outros... de como se constituíram as relações, as interações entre a sociedade em outros lugares, a gente não vai entender o que está acontecendo hoje, porque muitos movimentos são cíclicos e eles se ressignificam e se potencializam. Sim, é aquela velha história, a história se repete. A história se repete. Então, eu acho que sim, pelo fato das mídias, de todo mundo ter acesso ao celular, de você gravar, de você ficar mostrando o que está acontecendo. A nossa percepção é que ela se potencializou, sim. Mas eu também vejo, principalmente na geração de vocês, né, que se potencializou também algo que não tinha na minha geração, que é a denúncia, é mostrar mesmo o que está acontecendo, é não abaixar a cabeça. Agora damos uma visibilidade maior para isso. Exato. E aí o que tem acontecido também é o interesse dessas pessoas, né, envolvidas com esses movimentos afirmativos e sociais de combate e luta contra o racismo e discriminação, de você incentivar a galera a estudar, a entender, a ir para o direito, a ir para várias áreas, né, para política, para educação, para ciência, para ela estar em todas as áreas para poder combater esse racismo que a gente, né, costuma dizer que é estrutural. Né? E como a senhora acabou citando essa questão da nossa geração de jovens e adolescentes, como você vê a nossa relação com a causa, tendo em vista essa facilidade da informação, com o acesso
do celular, sabe? Então, minha preocupação é, ao mesmo tempo em que nós e que vocês têm acesso a um monte de informação, o que eu faço com esse volume de informações? Né? Porque a informação chega a todo momento e informações também podem ser criadas e validadas a partir das suas criações. Então eu vejo que a galera tem um grupo que é politizado, que procura ser crítico com todas as informações que chegam Procura a informação até correta. ela, e tem o grupo, e tem um grupo ou grupos, né, podemos dizer assim, que até brinco, né? Estão vendo a banda passar e não estão percebendo o que está acontecendo. E aí você fica triste, né? Porque parece que a pessoa está letárgica frente a tudo que está acontecendo. Então, por isso que a gente incentiva, né? De você saber a sua própria história, saber a história do seu bairro, saber a história do seu país, saber Perder a história essa do alienação. seu povo. Parar com essa coisa de idolatrar, né, um nível ou um estilo de vida americano, e quando eu digo americano é estadunidense, né, que não é um estilo que vai favorecer nenhum latino-americano. Não é saudável, em geral. Não é, e eu acho que falta isso. Consciência de classe também falta. Exatamente. Então eu acho que falta mesmo o que fazer com essa informação e como eu interajo como cidadão com essa informação. Só que se eu não procurar, não estudar, não ser uma pessoa, né, que procura ser crítica com esse volume de informações, é só uma informação. Ela tá ali. E aí eu não pego e não... ignora. Exato. E não sei lidar com aquilo ali. Só é uma informação que vai passando. Fato. E ainda sobre essa questão da nossa geração. Essas brincadeiras que fazem, vindo de pessoas negras até, elas afetam de certa forma essa causa? Isso pode ser contornado, causar uma conscientização? Então, o que acontece? A gente fica muito no nível da conscientização, mas agora a gente já tem que passar para outra fase, né? Que é a questão da lei, né? Sim. A questão da lei. Se a pessoa não entende pela conscientização, pelo estudo, então vai ter que entender através dos rigores da lei. Sim. E a minha crítica a gente cai muito em cima, muito mais, do aluno, da aluna negro, que não tem a consciência ainda, ou não tem a informação do que está acontecendo com ela, e ela está sendo reprodutora de uma ideologia racista, e que ela está repetindo, ou seja, ela está fazendo isso acreditando que ela também ou não é negra, ou que entre aspas, uma brincadeira, e que não é racismo. Né? É preconceito e tem que ser combatido, né? Então eu acho que falta, como eu falei nas questões anteriores, né? O estudo, a consciência do que ela é, do que ela pode ser, de como o mundo a vê e qual é o potencial dela de existir. E aí a gente continua, isso aqui é escola na vida real. Aí entrou, a gente continua, não tem problema. Você se mover. Deixa eu só complementar. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que essas brincadeiras podem continuar, não é isso. Mas eu não posso chegar e penalizar só o aluno negro e não penalizar o aluno branco, né? Ou qualquer aluno. Sim, fato. Tá entendendo? Então, eu acho assim, que primeiro... Eu sou professora de vocês veem. Às vezes vocês fazem alguma coisa que eu não gosto, primeiro eu explico pra vocês. Por que isso não deve ser feito? Sim, a senhora tem muito disso em sala de aula. Eu tenho que explicar. Eu posso estar com uma raiva danada do que aconteceu, mas não adianta eu advertir ou penalizar se eu não te explicar o porquê que eu estou fazendo aquela advertência ou penalizando. E eu acho que é isso que acontece. É a falta da consciência. É o famoso cachorro... Desculpa o termo, acho que fica até feio eu falar isso. Tem uma analogia que fala assim... que algumas pessoas são igual o cachorro que protege uma mansão. Late, late, late o dia todo para proteger a mansão, mas dorme do lado de fora. Então, a gente tem que entender qual é o nosso lugar. Não sei se eu fui muito feliz em fazer essa comparação, não.
Mas Tudo vamos bem. ver. Agora a senhora falou como professora de língua portuguesa. Como todo mundo sabe, na nossa língua temos termos que acabam linkando com essa questão da pessoa negra. Denegrir, que vem do latim denegrare, buraco negro, se referenciando à cor. E nessa questão, a senhora acha que deve haver alguma mudança em relação a isso? E caso houvesse, seria necessário usar outros termos, criar outros termos, ou então só deixar de usar? Então, apesar de eu ser professora de língua portuguesa, tem todo um estudo sobre essa área, tem toda também já uma questão política e dos movimentos que defendem, né, na mudança de alguns termos, mas não no sentido de mudar a língua portuguesa, não é isso. É porque a Constituição, que eu digo Constituição, e como nós fomos... como é que eu posso dizer assim? Constituídos como nação, vamos dizer assim. A gente tem uma Constituição europeia, né? Uma colonização. Sim, fomos fato. colonizados e muitas coisas que nós herdamos, tanto na nossa língua, ela vem de uma linha europeia, de uma linha, né, totalmente que foi feita e dada Foi. para colonizar, para subalternizar esse Sim. outro, né? Então, eu creio que quando há esse movimento, na verdade, ele vem no sentido da gente tirar esse ranço Sim. colonial que também está presente também na nossa língua, de subalternizar o outro ou de relacionar esse outro, que eu digo que é o negro, né? Que a branquitude vê como outro, Sim. né? Que isso também é uma outra questão que vai demorar muito se eu for explicar aqui, né? De como vem Sem o problemas. outro, por que outro, né? E nessa questão, você utiliza a língua, ela também é utilizada como forma de poder, como forma de dominação. Então, quem tem acesso à língua? Quem fez a gramática? Quem tem poder com a língua? Então, através da língua, eu posso enaltecer um indivíduo. Você tem um controle, né? Eu tenho controle. Eu posso enaltecer, como eu posso também diminuir, oprimir e matar esse outro, né? Então, toda vez que eu utilizar a palavra outro, entendam aqui a qualquer pessoa que esteja sendo oprimida, né? Como no caso aqui a questão Sim. do negro no Brasil. Então, quando há esse movimento dentro da língua, é para que possa minimizar essas questões, né? Com a questão do negro, de sempre estar relacionado a questões pejorativas, a piadas, a ser algo menor, a ser algo que seja sinônimo de xingamento, sinônimo de ser menos, né? A sempre estar de um lado que não é valorizado. Tá? Não sei se respondi bem a Respondeu questão. Bem, para finalizar as perguntas. No âmbito social, quais as mudanças necessárias para que possamos diminuir a força do racismo e um dia, talvez, quem saiba, acabar com ele? Acabar é um termo muito forte, né? Que a gente sabe. Mas a gente tem que buscar combater, né? Lutar contra o racismo em todos os âmbitos, como eu já falei aqui. E eu acredito Opa, muito peraí. na questão Foi. da educação, né? Porque a educação tem vários estudos aí que podem comprovar, né, que é um acesso que a pessoa pode ter ainda, em que muitos ainda podem ter, principalmente no Brasil. A gente sabe também que tem dificuldade, que tem pessoas que ainda não têm acesso à educação, também a gente não pode, né, também globalizar Julgar, e criticar. totalizar tudo, mas eu acredito que para combater não é só pela educação. A gente tem que estar presente em todas as esferas. E quando tem essas... que muita gente não entende, né? Essas cotas, políticas afirmativas para que pessoas possam entrar tanto em universidades quanto em concurso público,
tendo pessoas negras em vários espaços. E quando eu falo isso, não é difícil a gente ver. Se você abrir uma foto de formandos de odontologia, você pode contar quantos alunos negros nós temos. Se você pegar a foto de uma formatura de alunos de direito, você pode ver quantos alunos negros nós temos. Se você pegar uma foto de concursados para qualquer setor, e agora eu vou pegar um pouquinho pesado. Se você pegar uma foto de concurso público para Gari, você vê quantos homens e mulheres negras nós temos. E ainda você vai vendo, através dessas fotos e através dos espaços, quantas pessoas estão em locais de poder e quantas pessoas estão em locais considerados de subalternização. Então, por isso que eu acredito, né? Como eu sou professora, que a educação é um dos caminhos no combate ao racismo, mas não só a educação. Precisamos estar em vários espaços, né, para combater o racismo estrutural e também não só estar presente, né? Temos que estudar, a garotada tem que estudar, os adultos. Eu tô com 43 anos e ainda estou estudando. E você tá vendo aqui que eu tô tendo todo cuidado para falar muitas questões, porque quanto mais a gente estuda, mais você vê qual é a sua responsabilidade, né? Com a sua fala, com a sua postura, porque uma coisa é eu falar, escrever, fazer um artigo, um estudo, e a minha vivência, e a minha interação com a sociedade. Será que isso está correspondendo? É o clássico faço, né, com o meu discurso, falo, né? Como isso tem correspondido. Então, eu acredito que é a nossa presença em vários espaços, né? Para estar ali, tanto trabalhando, divulgando uma equidade que seja possível, né? E também combatendo no dia a dia, o que não é fácil, o racismo estrutural que está tão ainda arraigado ainda na nossa sociedade brasileira. Infelizmente. Né? Agora, pra gente começar a finalizar, a gente tem o nosso bate-volta, onde vou lançar algumas palavras ou frases pra senhora, e você tem que responder com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode ser uma palavra ou uma frase, se quiser. Ensinar. Ensinar ainda esperançar, né? Como diz Paulo Freire, com a questão de dias melhores, conhecimento. Como mulher negra, eu sou negra e insistente. Sempre lutando. Insistente. De vez em quando eu choro, de vez em quando eu esbravejo, mas eu sou insistente. Racismo. Chega, basta. Sociedade. Precisamos aprender ao que é ser uma sociedade. Interação, será? Com quem? Uma mensagem para os jovens dessa geração. Estudem, obtenham informações, saibam sobre a sua história, saibam sobre a história dos seus responsáveis, dos seus ancestrais, do seu bairro, do seu país. Não abandonem o lugar de onde vieram. Retornem, né? Se conseguiram estudar, se conseguiram coisas melhores, retornem de alguma forma para que outras pessoas também possam andar nos degraus que você andou. Construam outras escadas para que outros possam subir também outros degraus, né? E alcançar outros espaços. Frase. A frase do convidado. A senhora pode falar uma frase que esteja acompanhando a sua vida. Pode ser de um parente, de um autor, música, tanto faz. Ai, gente, eu sou péssima em frases. Mas, como eu falei que eu sou insistente, tem uma frase que não tem nem a ver com a questão que a gente está discutindo aqui, mas que eu gosto muito. Que é 7 vezes eu caí, 8 vezes me levantei. E gosto muito. Entendeu? Ou uma frase que eu falo pra todo mundo. Olha só, ele falou uma, eu tô dando 2. Tá ótimo. Um dia de cada vez. Ou
Ou uma frase que eu falo pra todo mundo quando tá nervoso e pra mim também, né? Que é um dia de cada vez. Perfeito. Bem, Rosângela, muito obrigado pela frase. Quero agradecer por a senhora estar aqui com a gente nesse segundo episódio, ter conversado com a gente. Eu também quero agradecer a Aline Laulerman, que é a nossa coordenadora do Projeto da Comunicação, a Mônica Guerra, que está supervisionando todo esse processo do programa Cara a Cara, e principalmente a nossa edição, a nossa equipe de edição e fotografia que está nos dando todo esse apoio para que esse programa aconteça. É isso, gente. E eu agradeço também pelo convite, né? Que vocês tenham um longo trabalho, que esse projeto, né, seja longo na nossa escola, que ele permaneça, né, e que cresça, né, e que alcance lugares importantes aí. Ok? Obrigada. Bem, gente, vamos encerrando por aqui e até o próximo episódio. Frase de um parente seu, mãe, pai. Retorne. De novo. Conhecimento ninguém pode tirar de mim. A luz podem tirar, mas o conhecimento... Foi.
Então, eu tô... Perdão. Tudo bem. Eu tô muito rouca. Pode ver. Pode cortar isso aí, né?